Vamos mostrar agora sobre mais um caso de um idoso de 77 anos, foragido da justiça, acusado de abuso sexual contra uma criança de 11 anos. Com toda a sinceridade, eu não posso dizer o que eu estou pensando aqui agora, em respeito e para não incitar outras coisas, mas enfim, essa prisão ocorreu na cidade de Boca da Mata, interior aqui do estado. Eu vou trazer o nosso repórter importado agora ao vivo, Leandro Santiago, para que ele nos traga as informações, sobre esse caso. Leandro, parece que ele e mais outros e ainda pagavam 20, 30 reais para ter relações com essas crianças que eram vulneráveis, é isso mesmo? É isso mesmo, viu, Wilson? É um caso pesado, não é fácil de você falar sobre isso, mas a situação era exatamente essa. A menina estava sendo prostituída por essas pessoas. O delegado Sidney Tenório está aqui com a gente para falar sobre isso. Não tem outro termo, né, delegado? Essa menina estava sendo explorada sexualmente. Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, esse é o tipo de caso realmente de exploração sexual, né? A gente tinha uma criança de 11 anos de idade, é um crime que choca inclusive os policiais experientes, né? Nós temos aqui o Núcleo de Investigações Especiais aqui da Delegacia Geral, né, que é a Uniesp, que inclusive como recebemos, é um dos crimes que a gente recebe, uma quantidade até razoável de mandados de prisão em aberto no estado de Alagoas, e é aquele crime que a gente dá uma certa prioridade, né? Porque temos crimes que acontecem de forma circunstancial. Esse é um crime que ele tem, infelizmente, acontece muito, né, em várias residências, especialmente no interior do estado, né, e em Boca da Mata essa situação não era diferente, e a gente cumpre esses mandados, deixando bem claro para a sociedade alagoana que a Polícia Civil não permite esse tipo de crime aqui no estado, e quando chega para a gente tem aquela dupla função típica do crime, né, que é a função, primeiro, de fazer com que a pessoa pague pelo que ela fez. E segundo, deixar o alerta, né? A função educativa do Código Penal, que é justamente dizer assim, se você praticar esse tipo de crime, a pena é essa e a pena é dura. Qual que era a situação dessa menina? Conta pra gente. Ela estava na cidade de Boca da Mata, era uma criança que vivia na situação de rua, né? Importante destacar que o inquérito, na época, foi conduzido pela doutora Paula Fracineto, que é a titular de Boca da Mata, né? A gente cumpre os mandados de prisão em aberto aqui no Uniesp, e ela estava na situação de rua, era cooptada por dois idosos, né, um de 77 anos e o outro que já está preso com idade semelhante, era levada para a residência desses idosos, onde lá eles faziam com que a criança de 11 anos de idade, né, o que é um absurdo, ingerisse bebida alcoólica, e também praticava com ela vários tipos de serviço sexual, inclusive ela várias vezes chegava na sua residência, é importante dizer, né, que choca é porque não foi uma única vez, né, não foi aquela situação de você fazer uma única vez, você fazia reiteradamente, inclusive ela reclamava a alguns pais que estavam com a genitália doendo, e aí foi que surgiu o alerta, e aí se levou para a polícia rapidamente investigou, isso em 2020, eles chegaram a ser presos na época, ficaram um tempo presos, depois foram soltos para responder para essa liberdade, até pela idade avançada, mas agora com realmente a sentença condenatória final, tiveram novos mandados expedidos, um havia sido preso, condenado a 12 anos, e agora este de 77 anos de idade, a 9 anos de prisão, infelizmente vai passar, né, os últimos anos de vida atrás das grades. Um deles ainda está sendo procurado? Não, já está preso, foi preso pelo próprio Uniesp alguns meses atrás, os mandados são de dezembro, né, do ano passado, e agora esse mandado, né, esse recorreu ainda, demorou mais um certo período, mas foi expedido recentemente o mandado, e agora ele passa, assim, lamentavelmente, né, 77 anos, a gente está tratando do crime hediondo, cuja pena tem que ser cumprida num patamar maior até que seja concedida a progressão do regime, e ele vai ficar preso e, assim, agora vai pagar pelo que fez, né? A gente está sendo alerta, serve o alerta, inclusive, para homens, né? Assim, a gente sabe, não façam isso com crianças, que em estado de Alagoas isso não é permitido. Essa menina vem sendo assistida pelas autoridades, como é que é a situação dela de momento? Ela foi assistida, né? Ela hoje está com aproximadamente 14 anos de idade, né? Claro que está com um abalo psicológico para o resto da vida, a gente sabe que isso aí não é brincadeira, mas ela vem sendo assistida tanto pelo Serviço de Saúde Municipal como estadual na cidade de Boca da Mata. Isso, se o senhor falou no comecinho agora, acontece com uma certa frequência, delegado, no estado de Alagoas? Assim, eu fui delegado de algumas cidades do interior, né? Pilar, Murici, Campo Alegre. Infelizmente, ainda é um crime que acontece, não é pouco, é bastante,
né? A gente sabe que é um crime também que, assim, é preciso muito a atenção dos pais, muita atenção da questão dos educadores, porque a criança mostra, né? A criança dá sinais que ela está sendo vítima de violência sexual. E, assim, muitas vezes a criança tem aquela dependência financeira. Nesse caso, não é tão comum. Infelizmente, também, esses crimes são praticados muito por padrastos, tios, avós, até, infelizmente, por pais, né? E, às vezes, a criança tem aquela tanta dependência afetiva como econômica, e faz com que ela denuncie. Então, assim, você pai, você mãe, preste atenção, vê como é que seus filhos estão se comportando. Às vezes ele dá sinais, ele se retrai, ele não quer contato com aquela pessoa, ele se afasta, fica arredio no ambiente escolar. Então, preste atenção, leva ao conhecimento das autoridades policiais, que eu tenho certeza que a resposta vai ser dada. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. A gente já falou sobre isso, né, Wilson, em alguns momentos com educadores, com conselheiros tutelares, e como disse agora o delegado, a criança muitas vezes fica agressiva, chora, muitas vezes ela pede para não ir em certos lugares, muitas vezes reclama de algumas dores. Tudo isso tem que ser captado, porque muitas vezes a criança ela não consegue verbalizar, ou porque é muito pequenininha ainda, ou porque o trauma é tão grande que ela não consegue falar aquilo, o que está sentindo, porque doeu demais no coração dela. Então, pais, como disse agora o delegado, por favor, fiquem de olho. Felizmente agora esses homens estão presos. Volto com você.